Olá, bem-vindo ao canal que rola na Geronto. Estamos aqui mais uma vez para trazer um episódio para discutir e debater um tema interessante e importante da gerontologia, do envelhecimento e da longevidade. Hoje nós vamos falar sobre a questão da espiritualidade. Para isso, como sempre, a gente trouxe uma pessoa para debater esse tema com a gente, que é um especialista no tema, que é o Dr. Paulo Henrique Lopes. O Paulo Henrique, ele é bastante coisa. Paulo Henrique, para vocês verem, ele é doutor em ciência da religião, na linha filosofia, pelo PPCIR da UFJF. Ele é pesquisador visitante pelo. Ai, eu não sei falar isso, Paulo. Svein Kierkegaard Center, Universidade de Copenhague, em Dinamarca. Devo ter falado tudo errado, depois você me conserta. Ele é pesquisador visitante da Hong Kierkegaard Library, da St. Olaf College, Estados Unidos, mestre em ciência da religião pelo PPCIR da UFJF, Brasil, na linha de filosofia da religião, bacharel em ciência da religião pela Universidade Federal, eu acredito que Juiz de Fora. Ele tem licenciatura em filosofia no Claretiano, é bacharel e licenciado em ciências biológicas pela USP, Universidade de São Paulo, com ênfase em antropologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É pesquisador ativo no Múltiplos, grupo de pesquisa em pluralidade religiosa e perspectivas de diálogo. Interessa-se pela intersecção do fenômeno religioso com os seguintes temas: formação e crise do sujeito moderno, anti-humanismo, animismo e perspectivismo, teorias da religião. É intérprete especializado na obra de Søren Kierkegaard, menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses 2023. Ufa, que currículo, hein, Paulo? Seja bem-vindo ao canal para a gente poder falar sobre a questão da espiritualidade. Eu tenho certeza que você vai trazer bastante coisa interessante e importante para a gente falar sobre o tema, que é um tema que instiga bastante. E para a gente começar a falar sobre o assunto, eu queria te perguntar, já para a gente trazer o seguinte: o que é ser, né, diante de tudo isso que você estuda, que você trabalha, o que é ser um cientista da religião? Oh, que coisa boa! Boa tarde a todo mundo, boa tarde a vocês que estão escutando. Queria agradecer o convite de vocês nessa tarde, falando de um tema que me é tão caro. O Carlos aí falou da extensão do currículo, né? Venha um tempinho me debruçando nessa questão, enquanto cientista da religião, bacharel, mestre, doutor, rodando o mundo aí. Então, obrigado muito, é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse projeto tão importante que é o que rola na Geronto. Ser cientista da religião é um desafio muito encantador hoje em dia. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, a gente poderia falar que existe uma crise na religião, né? Cada vez mais pessoas podem estar saindo da religião ou não se declarando mais religiosas, mas quando a gente for ver os dados, de fato, o censo de 2023, por exemplo, algumas pesquisas nos mostram que pelo menos 89% da população do Brasil se declara religiosa ou se declara, acredita em algo superior ou em algo transcendente. E aí, enquanto cientista da religião, eu surjo com essa demanda de uma abordagem que seja científica, como o próprio nome diz, do que isso representa, do que este número representa. Este número é homogêneo, é tudo igual, existe uma pluralidade ali.
como que esses 89% se relacionam entre si e com os outros demais que não se declaram, em todos os níveis, em níveis econômicos, em níveis políticos, em níveis sociais, de identidade, em nível cultural também, né? Então, assim, enquanto cientista da religião, eu teço teorias, métodos, instrumentos para a gente tentar mediar, entender e criar também estratégias para a gente se relacionar com o fenômeno da religião no Brasil e no mundo, né? Então, assim, enquanto cientista da religião, vale muito falar, porque em primeiro momento eu falo, o que que você é, Paulo? Eu sou cientista da religião. Aí a primeira coisa que as pessoas me perguntam, porque esse é um campo novo, né? É um campo que está no Brasil desde a década de 70, que abre lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Daí, gente, o que acontece? Eu falo que eu sou cientista da religião, as pessoas falam, mas é aquela coisa de teologia, você se formou em teologia? Eu falo, não, é outra área reconhecida pela CAPES já no Brasil, né, como uma área autônoma, que vem abrindo cada vez mais programas aí em universidades federais no Brasil. E o que que difere, então, em termos básicos, assim, né? Justamente essa premissa, essa postura de como eu, enquanto cientista da religião, abordo o fenômeno religioso. Ao contrário da teologia, não tem nenhum problema, só estou distinguindo aqui. Ao contrário da teologia, eu, enquanto cientista da religião, eu parto de uma premissa que eu chamo de não confessional. O que que significa isso? Quando eu vou estudar a religião e as diferentes manifestações religiosas, não posso confessar minha fé caso eu tenha uma. Então, eu preciso lidar com aqueles dados dentro de um aporte teórico, metodológico, que inclusive está de acordo com o que a gente chama de laicidade do Estado, que é o respeito das religiões e das manifestações religiosas das pessoas individualmente e entre si, favorecendo uma ética do diálogo religioso. Porque só para terminar aqui, gente, vocês imaginam, hoje em dia a gente tem uma estimativa, assim, uma estimativa porque não dá para a gente bater o martelo sobre, mas há uma estimativa junto com as demais ciências humanas que existam pelo menos 4.000 religiões, quer sejam seitas, quer sejam denominações, né? Isso usando o termo lato, assim, de religiões. E ao longo da história da humanidade, a gente pode mais de 10.000, talvez, assim, e olhe lá. Aí não dá nem para contar mais, né? Porque os registros nos fogem. Mas então, o cientista da religião, eu, no caso, nesse papel, entro como uma tentativa de prover dados, de entender e criar estratégias para que esse campo tão bonito, presente na vida de todo mundo, seja o mais saudável e propositivo para todos. Uau! Depois de tanta religião, 4.000 pode ser 10.000. Depois de um currículo extenso, hoje nós estamos assim com uma pessoa extremamente especial e que também fala de um assunto muito importante na vida do sujeito. Na verdade, você não é um teólogo, você é um cientista, é um estudioso das mais diversas manifestações de religiosas. E aí às vezes a gente se confunde. E a minha pergunta é bem objetiva. Existe diferença entre espiritualidade e religiosidade? Eu posso usar como sinônimos essas palavras ou dentro da ciência da religião tem uma definição clara para esses dois termos? Por favor. Obrigado pela pergunta, Marília. Ela é muito importante, porque dependendo do contexto que a gente utiliza esses conceitos que vão se tornar, essas palavras que se tornam conceitos, né, em diferentes contextos. Então, eu gosto de apontar para o lado de que espiritualidade e religiosidade, elas podem se diferir, sim, mas como faces de uma mesma moeda, elas estão apontando por uma mesma dimensão da vida humana, que é essa relação simbólica com o transcendente, com algo imaterial, ou, né, com essa questão muitas vezes subjetiva que faz parte da gente. Então, assim,
espiritualidade e religiosidade podem ser coisas diferentes, podem ser dois lados da mesma moeda. Enquanto que a gente muitas vezes usa a palavra religiosidade para a gente denotar, apontar uma coisa mais, uma organização mais institucional, uma coisa que está mais fora do indivíduo, com um sistema de crenças, um sistema de mitos, um sistema de rituais, algo que é muito mais consolidado a nível de instituição, de sistema mesmo, sabe? Então, imagino as pessoas que estão vendo a gente aqui também, se vocês têm alguma religiosidade, vocês podem imaginar se vocês se encaixam ou vão ou frequentam algum nível desse sistema, né? Mas quando a gente quer falar um pouquinho, apontar para a dimensão mais subjetiva, mais individual ou menos sistematizada da religião, a gente fala mais em espiritualidade, porque a espiritualidade ela emerge mais para o final do século XIX, agora no século XX, sabe, esse termo está ganhando mais força porque a espiritualidade ela está muito mais ligada ao indivíduo em si e à procura desse indivíduo de busca de sentido da vida. Então, a gente já entende, já denota esse lugar mais para uma busca pessoal, né, que pode desembocar em práticas religiosas e também participar dessa religiosidade. Então, por isso que eu estou falando, pode existir as duas coisas é, juntas, e dependendo do modo como a gente olha, elas podem ser separadas, e dependendo do modo que a gente olha, elas apontam também para o mesmo fenômeno, que eu chamo de religião, né? É só para eu entender. Na verdade, assim, a espiritualidade faz parte do ser humano enquanto uma crença que passa por ele. E a religião é um nome que satisfaz a essa crença? Seria isso? Essas tradicionais, essas seitas, as novidades? Ou você diz que pode ser ao mesmo tempo e pode ser separado, não é isso? Tá certo minha síntese? Não. Tá certo, tá certa. Ela é assim, imagina que a religião, ela é como se fosse a política, assim, né? Analogias aqui, né? Obviamente, em contextos separados. Mas existe a política, que é essa coisa, esse conceito abstrato, que nós todos somos indivíduos políticos, né? Nosso estar no mundo já implica em relações éticas entre nós, né? Mas aí existe a pessoa que vai lá e se filia a algum grupo, a algum partido, a alguma máquina, entende? Algum partido que tem lá seu quórum tem a sua constituição, tem sua ética, tem seus rituais também, no caso, sociais lá. Então, a espiritualidade e a religiosidade estariam nesse lugar. A religião é essa coisa abstrata que permeia todos, né? Uma dimensão da vida humana. A espiritualidade é a busca por qual desses contextos que eu vou, entre aspas, me afiliar, ou me reconhecer, ou dar, reverberar o sentido da minha vida, né? Ou da vida de qualquer um. Fez um pouquinho mais sentido? O Paulo Henrique, que satisfação recebê-lo. E já nessas duas primeiras respostas, você mostra como você é sábio nesse ponto. Muito obrigado. Sua consistência é ótima. Eu já estou aprendendo aqui coisas importantes. Espero que todos que nos ouvem e seguem também aprendam. Mas continuando a nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte: como é que foi que a concepção da espiritualidade foi se transformando através do tempo, né? Então, você mesmo disse, antigamente tinha até 10.000 religiões, agora tem 4.000. Mas, enfim, como que a concepção da espiritualidade foi se transformando através dos tempos? Obrigado, Sérgio, pelas palavras e pela pergunta. Então,
como eu mencionei um pouquinho antes, essa concepção de espiritualidade, por ser localizada mais no indivíduo, uma dimensão mais interior de cada um, ela é relativamente nova. Por quê? Porque se a gente parar e olhar para a história recente, pelo menos da nossa história ocidental, vamos pegar esse recorte, né, do nossa história ocidental, europeia, que vem focada no cristianismo, mais, a gente percebe que existia muito mais aquilo que a gente está chamando aqui de religiosidade. As instituições é, eram que davam mais a tônica da relação com pelo esse viés institucional, esse viés sistemático. E recentemente a gente está vendo da ciência da religião. Eu não sei se vocês chegaram na época do Orkut, e uma rede social, né? Tinha aquela opção lá quando você colocava religiosidade, tinha uma coisa muito curiosa que era tem uma espiritualidade independente de religiões. Olha só como que a frase está brincando com essas coisas, né? Essa frase ela faz sentido mais no último século, nas últimas décadas até, porque as pessoas começaram a focar mais numa autonomia, no que é importante para mim, nesse lugar da busca de sentido espiritual, de sentido de vida, né, o segredo, ah, enfim, o sentido da existência mesmo, né, para mim, e se isso está ligado com alguma causa ou algum motor assim transcendental. Então há uma autonomia, uma questão mais que a religiosidade começa a passar mais para o âmbito do sujeito, da interioridade. E aí depois essa pessoa se filia ou não a uma religião, né? Enquanto espiritualidade. Então há uma ênfase mais nessa individualização. A espiritualidade, gente, olha outra coisa também. Ela não, ela nem sempre ela precisa de um mediador, entende? Entre a sua dimensão espiritual, ou, né, com o que você chama de divino. Então, olha só como que é interessante entender como essas coisas estão se transformando ao longo do tempo, né? Porque se a gente vê, de novo, só para remontar lá no comecinho da minha fala, se a gente vê no nosso passado recente, nos últimos séculos, a gente vê que as instituições é que faziam essa mediação, os sacerdotes é que faziam essa mediação. Hoje em dia ainda existe isso. As coisas estão coexistindo. Por exemplo, em muitas religiões afro-brasileiras, né, povos de terreiro, a gente tem essa figura do sacerdote também. A próprio catolicismo da igreja, a gente tem essa figura do sacerdote. É, a, religiões de povos originários, a gente tem a figura do xamã intermediando, sim, mas hoje em dia, dada a essa laicização, a essa liberdade, o indivíduo se torna mais livre mesmo para escolher e para transitar entre essas denominações, digamos assim. Tem sentido? Então, é uma coisa que veio se transformando, é uma coisa mais recente, por conta dessa questão da liberdade, da ênfase do indivíduo, da pessoa, de você. Paulo, querido, primeiro, obrigada, né? Obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje conosco. Trazendo um pouquinho aqui para o canal, para os nossos, para as pessoas que nos ouvem com mais frequência e para a nossa, né, nossa direcionalidade assim, em relação às pessoas idosas, você acha que a gente pode dizer que a espiritualidade é algo importante, alguma coisa que tem mais importância ou mais significado para as pessoas mais velhas ou para as pessoas conforme elas vão envelhecendo? Faz diferença dentro de tudo que você já estudou, a questão da idade ou do transcorrer do tempo em relação à espiritualidade? Olha, isso varia, Ieda. Obrigado por essa pergunta maravilhosa e pelo convite também. Essa pergunta é muito boa, e principalmente aqui nesse contexto, né, do canal, falando o que rola na Geronto.
ela é muito importante para as pessoas idosas, porque se a gente está falando agora de espiritualidade, né? E a gente está apontando que essa espiritualidade diz muito mais a pessoa, né? A busca de sentido na vida dela. Então, quer dizer, uma pessoa idosa, uma pessoa velha, que já tem todo um repertório de vida, toda uma questão de memória, de vivência, e chega nessa altura da vida, naturalmente algumas questões são colocadas, começam a aflorar, né? As questões de, ah, como a gente está falando, da próprio sentido da existência, a questão da longevidade que a gente mencionou, né? Tipo, quanto mais a gente imagino, né? Quanto mais a gente vai mais para frente, mais a gente se depara com a finitude da vida também, né? Então a gente precisa também pensar que a espiritualidade ela está ligada necessariamente com essas questões. O que eu sou, como é que foi a minha existência, ou como é que é a minha existência, e como é que pode ser ainda por muito tempo a minha existência, como eu posso me apropriar dela. Isso necessariamente, no âmbito da religião, se dá por meios simbólicos, né? Isso a gente pode pensar em termos psicológicos, em termos sociais, em termos econômicos, né? Tá tudo se relacionando. Mas a questão da espiritualidade é qual que foi, ou qual que é, e qual que será ainda o propósito da minha vida. Essas questões podem aparecer com mais ênfase em pessoas idosas e velhas, porque não é simplesmente por causa da idade, mas por causa da maturidade mesmo, da experiência de vida, dessa questão de repertório mesmo, de olhar ao mundo ao redor com olhos de falar assim: o que é isso? Tem alguma ordem nisso? Como é que eu me inseri e vou continuar me inserindo nisso? Então há uma questão da espiritualidade, de um religare, agora trazendo essa questão da religião, enquanto religar-se com a própria identidade, da sua própria história de vida, com reflexões muito importantes sobre a origem da vida, o sentido da vida, o destino da vida, mas não só nessas questões simbólicas que a gente está colocando. Imagina só, um fator importante para a vida das pessoas idosas, a gente tende a falar, a gente está falando aqui, né? Mas na questão simbólica, de sentido. Mas e se a gente pensar na questão de saúde, na questão social, na questão de identidade, né? De colocar, na questão psicológica mesmo também. Então, quer dizer, a questão de saúde, dependendo de como a pessoa idosa vai encaminhar essa sua espiritualidade pode retroagir em práticas que melhoram a saúde dela. Então, né? Por exemplo, se eu vejo que a vida vale a pena, se eu encontro essa identidade espiritual, essa contemplação, a contemplação é um lugar também da espiritualidade, e vejo que isso faz sentido para mim, estar vivo e ter essa religação, essa conexão com a própria vida, isso vai implicar em questões de saúde, né? Hábitos, social, identidade, psicológica, enfim, resvala em todas as outras dimensões da vida. E Paulo, então, você colocando essa questão, né? Até em relação à pessoa idosa e pensando nessa questão de chegar da pessoa que está chegando mais próximo, né, ao fim da sua vida, enfim, até tem questões assim, né, porque a pessoa idosa, dizer que a pessoa idosa está chegando próximo ao fim da vida é uma questão muito polêmica, porque assim nem sempre a gente pode afirmar que ela está chegando próximo ao fim da vida, isso é muito, né, depende muito, porque muitas vezes o jovem está muito mais próximo da morte do que o idoso, né? Mas, enfim, em termos gerais, uma pessoa que está mais velha, ela tem menos tempo de vida, né? E aí, assim, muitas vezes isso gera reflexões até em relação a como ela viveu sua vida, como ela, né, como ela teve aí o seu, enfim.
como ela que perspectivas ela tem de vida dali para frente e tal. Então eu queria perguntar para você o seguinte: como a espiritualidade pode contribuir com a construção de sentido e propósito na vida? Quer dizer, pensar a vida assim. A espiritualidade ajuda nisso, você pensar qual é o sentido da vida, qual é o propósito de vida de uma pessoa? Aham. Poxa, obrigado, Carlos, por essa pergunta e por essa, né, esse parênteses, essa ressalva, que, inclusive, nesse contexto dessa pergunta de construção de sentido e propósito da vida, esse filósofo que eu estudei, o Kierkegaard, né, que ele foi um dos, assim, naqueles jargões que a gente fala, né, esse filósofo dinamarquês foi um dos pais aí do existencialismo, né, veio Sartre, veio Simone de Beauvoir, Camus, enfim. Ele vai falar uma coisa muito interessante que talvez seja o que eu quis reverberar aqui, né? Porque ele vai falar assim que a vida, ela é entendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Então, assim, nesse lugar que eu falei da longevidade, eu digo de quantidade de repertório mesmo, de vida, né? Quando eu olho para uma pessoa idosa, olha para trás, ela vê, em termos quantitativos, pelo menos, ela tem muito mais repertório para ver as coisas, imagino eu, né? Isso não implica que ela não deixe de olhar para frente, porque é aí que a espiritualidade entra. Ela é entendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. E olhar para frente é uma decisão que se toma, né? É uma é uma construção que se cria, né? Então, por exemplo, essa construção de sentido e propósito na vida, no sentido de espiritual, tem uma história assim do Sartre que eu acho que vai muito muito bom aqui para gente. Chegou uma vez, o Sartre é um filósofo francês. Chegou, ele é essencialista nessa linha. Aí chegou um aluno lá dele, na época da guerra, e tocou na porta do gabinete do Sartre e queria conversar. Pô, Sartre, você é tão inteligente, você lida. Quero que você me ajude a refletir. A guerra estourou, eu estou sendo convocado, né? E aí agora eu estou diante de duas opções existenciais. Por quê? Se eu for, se eu decidir ir para a guerra para defender o meu país, né, para trabalhar para o bem comum, eu vou deixar a minha família e a minha família precisa de mim para sobreviver mesmo. Era um pessoal de mais classe baixa e tal. Mas o contrário é a mesma coisa. Se eu deixar de ir para a guerra e deixar de servir ao meu país ou tentar fazer meu papel, eu posso deixar e ficar com a minha família, eu posso deixar eles vulneráveis. Então eu não sei se eu vou ou se eu fico, porque como é que eu decido isso? Me ajuda, Sartre. Você que é professor, você que, né? Aí o Sartre, e aí que está olhar, né, a vida entendida olhando para trás, né? Esse repertório, ele olha e fala assim para a pessoa, é, essa disposição quase que espiritual, fala para o aluno, fala assim, olha, eu não posso te fazer falar nada. A questão é decida. Você tem que decidir. Essa é a grande liberdade que você tem que ter na sua vida. Essa é o grande momento. E note, aqui o que a gente está falando é de angústia, né? Quer dizer, eu vou para lá, vou para cá, não tem critério para falar se eu for para lá, isso vai dar certo, mais certo do que esse. Tá vendo? É isso que eu quero dizer. Nesse lugar, a gente não tem mais aspecto quantitativo, a gente não tem aspecto mais, critérios mais objetivos para a gente lidar com essa construção de sentido na vida. Então, a espiritualidade, ela começa a ser criada ali. Quando você, olhando para trás, vê o seu repertório, mas encarando o futuro que há pela frente, você tem que decidir entre uma dentre as milhares de possibilidades que você não tem nenhum critério objetivo. E ninguém pode falar para você. E se falar, vai te tirar
a liberdade de ser quem você é. Então, nesse sentido, a construção de propósito de vida, ele não é certo ou errado, é aquele que você faz com base no repertório que você tem, né? Então é nesse sentido que eu acho que a espiritualidade pode contribuir para as pessoas idosas também, né? Entender esse repertório e continuar e seguir fazendo escolhas, com base nele e nas possibilidades infinitas que se tem pela frente. Pensando nisso, Paulo, é, veja, a pessoa escolheu uma religião na qual ela se reconhece, na qual ela acredita, e aí ela decide que vai frequentar esta religião através de cultos, de ritos, cerimônias, qual o nome que se dê. Eu queria que você falasse se essa frequência, essa adesão, esse reconhecer-se num grupo religioso favorece, ah, primeiro, ela se reconhecer como sujeito e que tem outros sujeitos que também escolheram o mesmo que ela. E se isso oferece um suporte social para suas angústias existenciais e para suas necessidades enquanto sujeito social. Se tem a ver, se tem um impacto isso, e isso é bom. Perfeito, Marília. Tem um impacto incrível, porque, como eu disse agora nesse exemplo, né, do estudante, e tal, mas que se aplica, ele estava em dúvida entre o grupo nação e o grupo familiar. Quer dizer, a sua relação era com outras pessoas. Em qual, né, como que se dá isso? E, no contexto do suporte às pessoas idosas, isso fica muito evidente. Porque, antes de tudo, a gente precisa pensar que a religiosidade, agora a gente está falando mais de religiosidade porque a gente está falando mais de ritual, de sistemas, né? É, a religiosidade, a gente pode pegar bastante da antropologia da religião e da sociologia da religião. Ela é, antes de tudo, segundo essas outras áreas que me servem enquanto instrumentos também, a religiosidade é um fato social. Não existe religiosidade fora. Então a gente fala do indivíduo lá que busca sentido, é mais individual, da espiritualidade. Por isso que eu falei ser dois lados da mesma moeda, porque ela nunca se descola. O indivíduo, né, o sujeito, nunca está fora da sociedade. E aí a religião, a religiosidade, ela tem essa dimensão da comunidade no sentido forte do termo, de pertencer a uma comunidade. É, como? Nesses lugares dos rituais, dos encontros, da interação, da coesão social também. E mais do que isso, a gente continuar trabalhando nessa economia dos dois lados, imagina as pessoas idosas encontrarem nesse lugar da religiosidade outras pessoas que reverberem a espiritualidade dela. Entendem? Olha só que encontro que se dá essas dinâmicas. Então, ali existem essas trocas simbólicas, essas trocas ritualísticas de suporte no sentido social mesmo, de coesão mesmo, de comunidade, né? Ajuda mútua, inclusive, né? Numa necessidade, olha, eu estou com você, eu vou fazer junto, vou fazer um jejum, vou fazer uma oração, tudo isso ela se sente no grupo, não é isso que dá e sentir falta dela. Com certeza, esse é um lugar muito interessante, Marília, que é o do acolhimento. A religiosidade e a espiritualidade, ela desempenha muito esse papel, sabe? Geralmente, as lideranças religiosas se tratarem de maneira saudável com o seu posto, é, li- estão abertas ao acolhimento, à recepção e ao suporte mesmo em todos os níveis, assim, né? De encaminhamento e também de diversão,
porque a gente também fala da religiosidade, da espiritualidade, como se fosse uma coisa muito solene também, né? Uma coisa de lá. Mas a diversão, gente, a religiosidade e a espiritualidade pode ser uma festa também. A gente vê tantas celebrações religiosas e, mais do que isso, pessoas idosas encabeçando organizando essas celebrações religiosas, cumprindo um papel social, econômico ali dentro da comunidade religiosa, mas no entorno também, né? Então, assim, existe esse lugar maravilhoso social, né, de suporte. Paulo, fantástico, fantástico. E estou até me lembrando também aqui, Minas tem não só, tem uma religiosidade muito forte na sociedade como um todo, né? Haja vista as inúmeras manifestações religiosas em termos de procissões, cantos, etc., que tem inclusive um encanto. Você estava até falando aí de festa, como é bonito algumas dessas manifestações religiosas. Mas eu queria te perguntar alguma coisa um pouquinho, tem a ver com a vida, mas um pouquinho diferente, um assunto. Quais são as implicações da espiritualidade para o bem-estar, para uma boa qualidade de vida? Então, já que a gente está falando de festa, né? Assim, que coisa mais boa de pensar a religião e a espiritualidade nesse contexto de bem-estar, de estar feliz mesmo, né? De estar ligado com todo esse senso de pertencimento. Mas para ser um pouquinho mais objetivo aqui com vocês, o bem-estar, a espiritualidade, ela está ligada diretamente com todas as camadas da nossa vida. Desde o nosso alimento, a nossa alimentação, sabe? Dependendo da espiritualidade que você professa, ou que você encontra, ou da religiosidade que você se insere, você vai começar a partilhar um estilo de vida, digamos assim. Por exemplo, tem os jejuns, tem, né, pessoas que comem carne, tem pessoas que não comem carne, tem dietas dessas dietas, daquelas dietas. Tem, por exemplo, o budismo, que mostra o yoga, né, a relação com o corpo, com o bem-estar, com a meditação, né? Então, assim, a espiritualidade, ela necessariamente vai reverberar em outras camadas da sua vida. Como, por exemplo, também vai criar, interfere nos seus projetos de vida futuro também, né? Como é que você vai encarar os próximos passos da sua vida? Ah, eu estou pensando aqui em questões de música também, sabe? Muitos rituais de espiritualidade lidam com a sonoridade, sabe? Então, assim, vai reverberar em várias camadas da sua vida, né? A espiritualidade. Só para eu pensar aqui, uma publicação que é um compêndio de religião e saúde, Handbook of Religion and Health, é coisa, né, especializada, mas eles vão pegar cada capítulo, esses especialistas e as especialistas, né, pesquisadoras vão pegar cada capítulo e vão, por exemplo, e vão destrinchar o que se produziu de estudo sobre determinado tipo de doença, determinado tipo de estilo de vida, para tentar entender como que a religião interfere positivamente ou negativamente. A gente também tem que pensar o outro lado da questão também, né? Então, por exemplo, o bem-estar. A gente pode perceber que muitas vezes, segundo um estudo que está lá, no capítulo de depressão, muitas vezes a espiritualidade ela pode ajudar em casos de depressão. Não estou dizendo que ela é terapia, né? Fazendo esse disclaimer aqui, mas ela interfere ah, pode interferir positivamente em quadros de depressão, porque se ela está ligada justamente com esse encontro de sentido de vida, a pessoa
que está, por exemplo, em comunidade, ela vai se relacionar mais com pessoas, vai se sentir mais incorporada na comunidade, ela vai tecer mais projetos de vida. Mas o outro lado também é possível. Por exemplo, se essa pessoa encontra uma liderança religiosa que vai falar, vai pesar muito na culpa dela, sabe? Tipo, olha, como que é a culpa da sua vida, ou tem que ser a salvação e tal, entende? Isso pode agravar um pouquinho mais. Então, a espiritualidade tem graves, grandes implicações no bem-estar, dependendo do modo com o qual a gente se relaciona com ela. Para, por exemplo, questões com drogas, com tabagismo, por exemplo. A gente vê vários estudos nesse lugar também, né? Algumas religiões não permitem, por exemplo, algumas espiritualidades não permitem o uso de alguns tipos de substâncias. Então, tem relação direta com o bem-estar nesse lugar da saúde. Ô, Paulo, você começou a falar um pouquinho da questão. A gente fala muito aqui também das questões de saúde, né? De saúde, doença, etc. Você já começou, você falou da depressão. É, olhando para esse lado da saúde, você acha assim, as pessoas, né, quando elas estão frente a doenças crônicas, doenças incapacitantes, é, desses estudos que existem e que relacionam a espiritualidade com o bem-estar ou com a condição de vida, já se tem alguma coisa que mostra que quem tem uma maior espiritualidade, uma maior religiosidade, ele tem um comportamento, ele tem um resultado diferente frente ao enfrentamento dessas situações, faz diferença nessas situações mais críticas de doença, incapacidade ou de proximidade da morte, por exemplo, ter ou não ter uma espiritualidade mais expressiva faz diferença para as pessoas? Ou isso aparece mais nestes momentos? Aparece. Aparece, Ieda, porque nesses lugares extremos, né, de saúde, em questões de doenças graves, incapacitantes, né, ou até terminais, né, a pessoa fica de cara com perguntas, né? Tá, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo agora? E agora? O que resta, né? Lembra quando a gente estava Para onde eu falando? vou? É isso. Aonde eu vou? Então ela olha para trás e agora, diante de um diagnóstico terminal, ela olha para frente e muitas vezes as possibilidades ela não consegue ver muitas, né? Então é natural que é, emerjam essas perguntas, como, por exemplo, tem um estudo que foi feito Spirituality and Religiosity in Elderly Adults with Chronic Disease. Esse é o nome em inglês para falar que existem alguns estudos aí falando que a religião e a espiritualidade ela emerge nesse sentido de tentar dar algumas. Porque imagina só, gente, ó, o que eu tô pensando aqui, eu tô querendo, não quero falar complicado, sabe? Eu não gosto muitas vezes. Então, imagina assim, todas as religiões, espiritualidade, se a gente passar e olhar, todas elas lidam, independente desse contexto terminal, todas elas lidam com origem da vida, morte, vida após a morte, como foi a criação, existem seres que nos dão suporte, que nos guarda ou não. Assim, independente, isso enquanto cientista da religião, se a gente olhar nessas mais variadas tradições religiosas, essas perguntas as religiões já fazem naturalmente por si mesmas e encaminham por si mesmas, enquanto, né? Então, quer dizer, em um contexto em que há uma pessoa em questões terminais e tal, que emerge essas questões naturalmente, muitas vezes, para elas. E aí a espiritualidade, ela encontra essas questões já sendo trabalhadas por milênios, muitas vezes. Então, há como que um match aí. Então, não necessariamente propositivo, a gente precisa analisar como que isso se dá, né? Eu não estou sendo romântico aqui, mas é,
a espiritualidade ela pode prover instrumentos para que essas pessoas encaminhem melhor seu quadro, né? Então, por exemplo, só para citar, eu acho que está aqui, gente, isso aqui é uma coisa muito legal. O livro tibetano, os budistas, né, tem esse livro. Para vocês terem noção, é, ao final da vida das pessoas, ou quando elas estão nesse processo de passagem, que eles já chamam, né? É chamado um sacerdote para vir com elas. Então, há um acompanhamento, todo esse processo, existe um sacerdote, sabe? Que esse livro aqui, que é um livro sagrado, né, para eles, é, consiste das recitações que o sacerdote precisa ir fazendo para essa pessoa entender, se encontrar, apaziguar, fazer essa passagem de maneira mais respeitosa. Então, isso, olha só como que a religiosidade diz muito da nossa cultura, inclusive, do modo como que a gente lida com essa questão. E mais, esse livro aqui, por exemplo, mesmo depois, enfim, continua no recitado, sabe? Então, é isso, eu acho que existem as pessoas que têm uma religiosidade lidam sim de uma maneira diferente com esse quadro do que as que não têm, porque encontra uma ressonância, pelo menos ali. Paulo, infelizmente nós estamos chegando ao final, né, desse nosso episódio, quer dizer, trazendo esse assunto tão interessante e instigante, né? E aí, para a gente terminar, eu vou te fazer uma provocação, né? E te perguntar o seguinte: dentro de tudo que você trouxe até agora, eu te pergunto, dá para uma pessoa, para você ser ateu e ter espiritualidade? Para terminar, né, essa é uma pergunta É. assim muito importante. É possível ser ateu e ter espiritualidade? Como um bom pesquisador, eu tenho que responder: depende, né? Depende do que a gente entende como ateísmo. Por exemplo, o ateísmo, muitas vezes, gente, o ateísmo ele é entendido como reação a uma determinada estrutura de religiosa. Quer dizer isso que eu estou falando? Estou falando assim, as pessoas muitas vezes, muitos ateus a gente encontra aí nos discursos de pessoas que se declaram ateias, tipo, eu sou ateu porque eu não acredito em Deus. Mas aí eu, enquanto cientista da religião, falo assim, nossa, mas espera aí, isso, se a definição de ateísmo for não acreditar em Deus, beleza. Mas se a definição de ateísmo for não ter religião ou não ter espiritualidade, então fica complicado, porque o conceito de religião ou espiritualidade não se baseia na existência ou não de Deus. Então, por exemplo, o budismo é uma espiritualidade? É uma religião? E não tem Deus, não tem esse demiurgo criador. Então, assim, uma pessoa ateia poderia ser budista, ou seja, ser espiritual nesse. Tá vendo como que as coisas começam a se emaranhar? Então, depende de o que a gente quer dizer como ser ateu. A pessoa pode não acreditar em nada, não se identificar, obviamente, com nenhum tipo de religião, ela tem esse direito, essa liberdade e pode usar se lhe couber, né? Se fizer sentido para ela, né? Mas a gente precisa afinar um pouquinho, assim, né? Então, enquanto cientista da religião, eu venho trazer essa questão de que muitas vezes o ateísmo é um lugar reativo a um modelo só. Mas, na verdade, enquanto cientista da religião, eu falo assim, nossa, mas nesses 4.000, nesses milhares de tipos de religião, mas claro que vão ter ressonâncias ali, existem vários modelos de. Então, o que a gente chama de religião, espiritualidade, né, religiosidade, que a gente começou a nossa conversa. Existem pessoas que vão falar que significa
encontrar sentido último na vida. Então, sim, é possível ser ateu, no sentido de não acreditar em um Deus e ser espiritualista, né? Tem gente que vai falar, gente, teóricos, né? Falando, Schleiermacher vai falar que a religião é um sentimento. Olha só, a gente está pensando em religião muito também em criar, mas às vezes a religião é um sentimento devocional. Por quê? Pelo quê? Tá vendo? Olha, então eu posso ser ateia e ainda não ter essa dimensão religiosa. Vai ter outro teórico que vai falar, que é o Paul Tillich. Ele vai falar que religiosidade nesse lugar é um sentimento de incondicional, assim, é aquilo que você depositaria todos os fatores condicionantes da sua vida, tem algo que se desponta que você não negocia por nada mais nesse mundo. E isso para ele é religião. Então a gente já começa a desestruturar um pouquinho aquela ideia um pouco empoeirada de ateísmo, ah, no sentido de que ele só ser uma reação à crença ou não de Deus, entende? Então, nesse sentido, Uhum. por exemplo, o Kierkegaard vai falar assim que a religiosidade é um sentimento de amor, de amor incondicional também. Não nesse lugar do sentimento, mas esse critério. Você é espiritual quando você escolhe dentre aquelas infinitas possibilidades que você tem diante da sua vida com amor. E aí, nesse sentido, eu até lembrei de um filme aqui, gente. Não sei se vocês já assistiram. É um filme longo, mas vai nesse lugar assim que talvez possa tocar um pouco no que a gente veio conversando aqui hoje, que se chama A Árvore da Vida, do Terrence Malick. É isso, espiritualidade. No meio, eu vou dar um spoiler aqui de fotografia, né? No meio de explosões siderais do cosmos, né? Acontece a vida de uma família ali. Então, assim, como é que no meio dessa infinitude da existência, a gente aqui, tão individuais na Terra, a gente vai encontrando sentido para viver bem? Então, essa é a dica final também, a recomendação diante dessa pergunta. Tá certo. Então, tá bom. Paulo, estivemos aqui hoje com o Paulo Henrique Lopes, que veio falar com a gente sobre a questão da espiritualidade. A gente fez aí uma junção disso com a questão da longevidade, a questão da pessoa idosa, e transitou aí bastante por essa questão da espiritualidade, da religiosidade, falamos um pouco sobre a questão da morte, da expectativa que se tem de vida, né, e de sentido que se dá a essa vida. Então, Paulo, agradeço muito a sua presença aqui no canal, né, que enriqueceu bastante a gente com esse debate, né? Então, muito bom ter tido você aqui com a gente, muito bom poder falar sobre esse tema, e agradeço a todos que estão nos assistindo e peço que divulguem, né, esse vídeo para todos, né? Não esqueçam de curtir aí, né, o nosso vídeo, e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, que isso ajuda bastante a gente, tá bom? E obrigado a todos, Sérgio, Marília, Ieda, e especialmente a você, Paulo, mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado e até a próxima, gente.